A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meus amados irmãos, quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se conta no livro de Provérbios 23, o verso 13 e o verso 14, que diz assim: Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, nem por isso morrerá. O 14. Tu a castigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Meus amados, veja que versículo forte para disciplina, correção para a criança. Glória ao nome de Jesus. Esse versículo é uma disciplina, é uma correção para criança, para filhos. Porque às vezes a gente vê hoje, tem muitas crianças que o pai e a mãe não dá uma correção, não ensina o que é certo, o que é para fazer. Tem muitos pais que hoje, a gente vê hoje uma geração muito depravada. A gente vê hoje crianças dizendo palavrão, dizendo piada, e as pessoas rindo. O próprio pai e a mãe rindo, vendo seu filho dizendo piada, palavrão, porque vê a criança pequena, bonita e acha isso engraçado. Mas isso não é engraçado, isso não é bonito, isso é falta de disciplina para seu filho, isso é falta de pai e mãe que está faltando corrigir o erro do seu filho. E isso é um erro, isso é um pecado. Glória ao nome de Jesus. Crianças que estão precisando de disciplina, de correção. Estão muitas crianças, a gente vê hoje, precisando de correção, disciplina. E tem pais que têm seus filhos, que dá disciplina, que ensina, que educa. E às vezes chega a pessoas próximas de você, que é pai e mãe, que corrige e disciplina seu filho na maneira correta de educar e criar uma criança. E tem pessoas que chegam próximo de pai e mãe que corrige seu filho para querer tirar essa disciplina, dizendo assim: deixa teu filho ir para tal lugar, deixa teu filho dizer isso, deixa teu filho dizer aquilo, que é bonito, que é engraçado. E às vezes tem pai e mãe que estão tirando sua disciplina por causa de alguém, por causa de amigo, de família, de vizinho, de mal amizades. A palavra de Deus diz que as mal amizades, elas corrompem o bom costume. Se você tem um bom costume, se você tem uma educação, então se uma pessoa que não tem isso, que não tem essa cultura de educação, de respeito, de disciplina, pode corromper uma criança, um adulto, corrompem. Glória ao nome de Jesus, meus amados irmãos. Então a vara é correção, castigo, uma pisa, não vai matar seu filho não. Não vai matar o seu filho se você castigar, se você educar, se você pegar duro com ele, se você dar umas tapinhas. Isso não vai matar seu filho não. Vai matar seu filho se você não corrigir o seu filho, se você deixar seu filho fazer o que quer e ele crescer. E agora? Você não vai poder mais educar o seu filho, você não vai poder corrigir, disciplinar, educar, dizer a ele o que é certo, o que é errado, se ele já cresceu com a maneira errada, com a disciplina errada que o mundo ensina. Glória ao nome de Jesus. E o verso 14 é muito forte, o verso 14. Provérbio 23 e 14 é forte. Tu a castigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Glória a Deus. E se o pai e a mãe não castigará, não castigar o seu filho, porque a disciplina é castigar.
A disciplina é mostrar o erro do seu filho. Pai e mãe, mostre o seu filho o erro que ele está fazendo. Porque às vezes a criança não tem entendimento, não sabe o que está fazendo. Tem criança que vê outras crianças fazendo coisas erradas e copia e faz. E você que é pai e mãe, olhe seu filho, diga ao seu filho o erro que ele está fazendo para ele não cometer, para ele não fazer mais. Isso depende de você, pai e mãe que é adulto, que sabe o que é certo, que sabe o que é errado. Ensine a criança no caminho que deve andar. Glória ao nome de Jesus. Porque se você não castigar com a vara, falando, corrigindo, glória ao nome de Jesus, você está livrando o seu filho do inferno. Veja só que versículo forte. Livrará a sua alma do inferno. Porque se o pai e a mãe não corrigir o filho, se o pai e a mãe deixar a criança fazer o que quer, aquela criança vai crescendo. E tem crianças, a gente vê as pessoas que já são mais velhas contando a sua história da sua juventude, quando era criança, que quando estudava, quando ia para a casa de um vizinho, se trouxesse o brinquedo, uma bola de gude, se trouxesse um lápis, uma caneta, se trouxesse qualquer coisa, o pai e a mãe perguntaria: meu filho, quem lhe deu isso? Você chegou com um carrinho, você chegou com uma bola, quem lhe deu isso, meu filho? E o pai perguntaria, e o filho dizia: quem me deu foi meu amigo da escola, quem me deu foi meu vizinho, mãe, pai. Então o pai e a mãe pegava seu filho e ia lá na casa do vizinho saber se realmente o seu coleguinha deu aquele brinquedo para ele. Então isso é corrigir, isso é ensinar a criança. E hoje em dia a gente vê pai e mãe tendo seus filhos, trazendo coisas da casa dos outros, pegando as coisas da casa dos outros. Isso já está crescendo no mau caminho, em furto. Porque se a pessoa pega uma coisa da casa dos outros, isso é furto, isso é roubo. Então aquela criança vai crescer de uma forma errada. Pode crescer no mau caminho. Crescer e ter uma mania de querer roubar, pegar as coisas dos outros. Então isso é furto. Quantas pessoas não estão morrendo por causa de furto? Roubando as coisas dos outros. Quantas pessoas não estão morrendo? Então, você está livrando o seu filho do inferno. Porque se o pai e uma mãe que é crente, que tem um filho, uma filha, se ele crescer no mau caminho, se ele se desviar corretamente, se afastando do caminho do Senhor, e ele cometendo delito, pecando, desobedecendo a Deus, se ele morrer naquela condição, meus irmãos, ele parte sem Cristo, ele perde a salvação. Não tem arrumadinho não, meus irmãos. Salvação não tem arrumadinho de uma pessoa fazer um delito, desobedecer, ser maus filhos, filhos que desobedecem pai e mãe, fazendo coisas erradas. Não pense que ele vai morrer e vai para o céu de todo jeito, não. Tem que ter uma correção, uma disciplina, tem que ter um arrependimento, tem que ter um perdão. Tem que olhar o erro, tem que olhar para ele mesmo e corrigir a sua vida e andar certo diante de Deus. Então, pai e mãe, corrige os seus filhos enquanto é tempo. Enquanto é pequeno, você pode corrigir, você pode disciplinar, você pode castigar ele. Você pode. Se seu filho errar, você pode castigar ele. Porque ele é criança, ele vai ver o erro que fez, não vai cometer mais. Mas se ele crescer dessa forma, fazendo coisas erradas, o pai e a mãe vendo sem corrigir, e agora? Se seu filho crescer e dar para errado, muitas vezes o culpado é o pai e a mãe. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.